De volta com Falando em Desenvolvimento. O assunto de hoje é consórcios intermunicipais de saúde. E aqui na MMTV, a presidente do COSEX-MG, Mônica Miller Costa. Mônica, a gente saiu do último bloco falando sobre com a pergunta da efetividade, né? Para um consórcio de fato funcionar, ter efetividade, o que é necessário, além da organização entre os municípios? A organização, o desejo de realizar e também o incentivo, né? O custeio. Porque o consórcio ele tem que ser desenhado na linha de necessidade dos municípios. E isso depende dos gestores, tanto os prefeitos quanto os secretários municipais de saúde serem presentes. Nos consórcios é necessário, além do rateio das despesas, né? Das consultas, dos exames, os custeios administrativos. Sim. E os investimentos, por exemplo, o deslocamento dos pacientes, né, para uma cidade, para ser atendido na cidade referência ali do consórcio. A gente chama de garantia de acesso. A garantia de acesso. Como é que o transporte desses pacientes é feito? Quem custeia? É o consórcio, é o município que está enviando o paciente? O investimento hoje, Minas, na verdade, tem sido exemplo para o Brasil inteiro. Inclusive, o governo federal já também tem chamado os técnicos de Minas, porque eles querem implantar isso nos outros estados. Mas hoje, a nossa situação é a seguinte, Minas faz todo o investimento, inclusive do programa, o monitoramento, o acompanhamento, a preocupação da qualidade. E o custeio das despesas de fixas, né, fica a cargo dos municípios. O que seriam despesas fixas? Combustível, parte de pessoal, manutenção do carro, do veículo, né, preventiva, corretiva, troca de pneus, de óleo, etc. Dos ônibus. Não, mas fica a cargo dos municípios. Dos municípios. Dos consórcios, mas custeado pelos municípios, porque Sim. O consórcio não tem recurso, né? O recurso é do Estado, do município e da União. Mas geralmente esses veículos, eles são, o Estado doa ou o recurso do consórcio é que compra? O Estado doa. Municípios que ainda não são consorciados, você deu dados dos municípios que são consorciados hoje. Isso. Né? Para os municípios que não são consorciados, existe um pré-requisito mínimo para que ele se consorcie? O primeiro pré-requisito é o desejo do gestor, é a decisão, a vontade, né, de ter aquela resposta. E a partir disso vai depender de cada região, de cada consórcio, né, eles vão se reunir. Porque para um município entrar para um consórcio, é preciso que se faça uma reunião de Assembleia Geral e os demais prefeitos que são do consórcio já inseridos, dos entes consorciados, façam então uma votação e aceitem a sua entrada. A forma da entrada vai depender de cada consórcio, do seu contrato de consórcio público, do seu estatuto, de acordo com a formação do consórcio. Aí depende do consórcio, do estatuto de cada consórcio. Condição, de o número de municípios num consórcio, se há mais municípios, há mais garantia de um atendimento mais efetivo ou não? Olha, o consórcio ele tem que ser modelado de acordo com a sua demanda. Então, tem consórcios, por exemplo, que podem trabalhar com um aparelho de ultrassom e ainda tem folga para trazer outros municípios. E isso, de repente, toma um curso, né? Eu estou dando o exemplo do ultrassonografia porque ele é extremamente utilizado hoje. Chega a um ponto que, com 70 mil habitantes, que é a minha população, né, da minha realidade, do meu consórcio, a gente não está conseguindo dar conta com um aparelho mais. Já vamos precisar 2 para trabalharem simultaneamente para cobrir toda a demanda de ultrassonografia que a gente tem. Então depende da demanda, não do número de municípios. Exatamente. Às vezes eu tenho 5 municípios, muita demanda, 15 municípios e menos demanda que aquele que tem 5. Claro que, na verdade, a gente tem que ver os problemas, né, que podem ser sazonais, mas a gente tem que ver também a quantidade de população. Agora, o que eu estou te dizendo? O consórcio tem que se moldar de acordo com a necessidade dos seus municípios. Então, se você vai contratar um angiologista, você tem que programar com os secretários o que a gente vai fazer. Se vai ter ele de 15 em 15 dias, se vai ter ele uma vez por semana, 2 vezes por semana, e a partir daí ir se moldando. Então, a gente tem que partir de um pressuposto de demanda, que é levantado pelos municípios. Nesse caso, seria. Ok. Eu queria daqui a pouquinho falar um pouco sobre o papel do COSEX para auxiliar esses municípios, mas a gente fala isso no próximo bloco. Falando em desenvolvimento, volta daqui a pouco.